Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Altenise. Eu já quero agradecer a você que chegou aqui através do título desse vídeo e também aos novos inscritos que estão chegando e vindo aqui ficar comigo. Então, se você chegou aqui agora, eu já te peço aquele like, isso mesmo. E faz uma visita aí no canal se você gostar. Já se inscreve aqui no canal também e ativa os sininhos das notificações. Assim, todo o vídeo que eu compartilhar aqui no canal já vai cair na sua caixinha de mensagem. Então, gente, hoje o vídeo aqui vai ser falando de uma medicação que é o Aristab, né? Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu tenho uma filha especial que tem autismo. Isso mesmo, a minha filha tem autismo. E então, a minha filha tinha muitos movimentos repetitivos, muito ansiosa, não para quieta de forma alguma, sabe? Não parava quieta. Foi muita evolução no decorrer desses anos. Graças a Deus, ela evoluiu muito, né? Ela tá com 8 anos. E assim, a gente que tem criança especial sabe que cada conquista é uma grande vitória, né? Na evolução dos nossos filhos, né? Na superação deles. E Esté, ela é superação em pessoas, né? Pelo que aconteceu logo no comecinho que eu descobri o autismo, né? Na Esté não foi fácil, né? A gente lutou, passou por muitas dificuldades, foi muito difícil para ela ir se superando, mas para a glória de Deus, Esté, ela vem superando cada dia mais e mais. E então, gente, eu quero falar a respeito dessa medicação, a minha experiência como mãe e a experiência da minha filha como filha. Porque eu sei que tem mãe que levou aí o filho para o neuropediatra, ela passou o Aristab, ou ela já ouviu falar do Aristab, e ela às vezes fica com medo, né, de fazer essa medicação depois da neuropediatra ter passado. Então a gente tem muito medo. Quando a neuro chegou à conclusão que seria essa medicação para Esté, mesmo assim eu fui pesquisar, né? Eu fui pesquisar reações, né, que pessoas têm com essa medicação, o que essa medicação provoca no organismo, né, com o tempo. Então, hoje eu quero vir fazendo um vídeo mais ou menos assim, para tirar dúvidas de você mãe, de você pai, que caiu aqui nesse vídeo, que tem uma criança especial ou um adulto especial, e que a neuro passou essa medicação e você quer um pouquinho antes de dar a medicação, você quer saber um pouco. Eu não sou médica, eu sou uma mãe especial, trazendo aqui para o canal a minha experiência da minha filha com essa medicação. Então, a Esté passou pela neuropediatra, a neuropediatra soube, né, elas perguntam todo o histórico da criança, se a criança come muito, se a criança não come, o grau da agitação da criança, do autismo, tudo. E o que aconteceu? A Esté, ela teve, por questões que aconteceu, a Esté, ela teve um distúrbio alimentar. A Esté, ela estava comendo muito excessivamente, sabe? E quando eu falei tudo para a neuro o que estava acontecendo, a Esté estava comendo muito, né? Então ela chegou à conclusão que essa medicação seria melhor para a Esté, né? Porque ela não iria dar muita fome na Esté, ela ia controlar mais. Então essa medicação, gente, também tem a médica na consulta, ela começa com poucas dosagens, né, para poder fazer a experiência até quanta dosagem vai causar o efeito que você precisa que cause no seu filho. Ou se o seu filho teve alguma reação e não se deu, ou teve uma reação contrária. Por quê? O Aristab mesmo, ele dá também um descontrole, também assim, ele dá descontrole, ele deixa a pessoa... Então o Aristab, ele também dá muita compulsão, né, por alimentos, por jogos, por outras coisas, né, além disso. Então é por isso que ela vai fazendo o teste com poucas dosagens e a gente vai observando, né. E então ela passou a primeira dosagem para Esté 5 ml. Com essas 5 ml que ela passou para Esté, eu já percebi que a Esté, ela ficou bem sonolenta. A Esté, ela dormiu 2 vezes no dia, dormiu bem à noite. E assim foi sonos assim de 2 horas de relógio, sabe? Sonos bem compridos. E ela ficou bastante sonolenta. E com essa sonolência que a Esté teve, eu percebi que a compulsão dela alimentar diminuiu muito.
porque ali naquele momento que ela estava dormindo, ela não estava pedindo comida ou desejando, né, ou tendo aquela vontade de comer. E aí, no retorno com a médica perguntou tudo direitinho, qual que foi a reação da Esté. Eu falei pra ela, a Esté ficou muito sonolenta. Eu até fiquei muito preocupada, gente, é muito normal, né? A gente fica muito preocupada porque a Esté ficou muito quieta, sabe? Tão quieta que, assim, não era aquela criança que eu convivia todos os dias, agitada, que corria para um lado, que corria para o outro, que não parava, que pedia comida direto. Isso, gente, da questão da comida não foi uma coisa que fez parte da vida da Esté, não. A questão da comida foi algo que aconteceu, né, dentro da nossa família, que causou esse distúrbio, porque assim, o autista ele não sabe falar a respeito dos seus sentimentos, o que ele está sentindo, qual é a sensação que ele está sentindo, se é medo, se é tristeza, ou querer falar algo para alguém. Ele não sabe, né? Tem deles que já sabem, mas a Esté não sabe porque o autismo ele comprometeu muito assim a questão da fala. A Esté ela sabe falar, ela sabe muitas coisas, mas ela não une palavras ainda. Então ela não sabe dizer assim, mamãe, eu estou com dor, mamãe, eu estou triste, mamãe, eu estou com saudade, mamãe, porque eu não vi mais essa pessoa, mamãe, porque eu não fui mais passear naquele lugar. Ela não sabe falar de sentimentos. Então, ela demonstra esses sentimentos dela, às vezes muito triste, muito quieta. E com essas coisas que aconteceu, a Estela ficou muito com compulsão alimentar. Ela queria comer muito, foi muito difícil essa parte da Estela. Antes disso, a gente só tinha aquela dificuldade com os movimentos repetitivos, que era muito, a insônia, que era muita. A Estela ia dormir 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não parava quieta um momento, sabe? Era muito difícil porque ela não parava, ansiedade demais, sabe? Muita. E aí, com a medicação do Aristab, eu percebi que a Esté, ela diminuiu a vontade de comer e a Esté, ela controlou o sono dela. O sono que eu tinha já trazido uma rotina para o sono da Esté, com o Aristab melhorou ainda mais essa questão do sono. Então, foram muitos anos a Esté dormindo 3 horas, 4 horas da manhã. E hoje a Esté está com 8 anos, e então assim, antes dela passar pela neuro, eu já tinha conseguido equilibrar uma rotina de sono. E já era tarde, mas era uma coisa que eu já conseguia descansar mais e não era mais tão difícil. Aí ela ia dormir 12 horas da noite e acordava 10 horas da manhã no outro dia. E com a Aristab, ela dorme à tarde, sabe? Dorme bem à tarde. Quando é a hora de dormir, ela dorme. Às vezes já dorme 9 horas, 10 horas da noite. Dorme bem, acorda no outro dia 10, 11 horas, sabe? Então, melhorou muito a questão do sono. Então, assim, melhorou demais a questão do sono, o Aristab. Mas como eu havia falado, quando eu comecei a fazer, né, a dosagem que ela começou a tomar, passada pela médica, porque esse medicamento a gente só pode comprar com receita médica, porque é medicamento forte, é um medicamento controlado, então somente a neuropediatra que vai passar, né? O neuro é responsável por essa área que vai passar essa medicação. Então tem que passar pela consulta para poder passar a receita, né? E você ir até a farmácia comprar, né? Então eu fiquei muito com muito medo. Aí você ficou muito assim, sabe, parada no tempo. Eu, meu Deus, será que está acontecendo, né, com a menina? Será que está causando alguma coisa nela? E a menina muito quieta, assim, sabe? E eu fiquei muito desesperada. E aí eu entrei em contato com a neuro, perguntei ela falou assim, Altenise, é normal, né, porque aí o organismo não estava acostumado, né, com essa medicação, aí começou a ingerir essa medicação, então é normal. Então ela ficava muito quieta nos primeiros dias. Ela dormia 2 vezes à tarde, sabe? Esse barulhinho é porque ela tá lá no chuveirão, gente, brincando, tomando banho. E aí ela dormia 2 vezes à tarde e à noite ela dormia também bem, sabe? Então melhorou na questão da sonolência da Esté, melhorou a questão da alimentação, porque ela comia demais. E aí controlou mais porque ela passou a dormir mais. Mas deixa eu falar uma coisa a respeito do Aristab, gente. Uma coisa que eu deixo aqui, uma observação para vocês pais, né?
ele causa muita sonolência, né? Então, nesse momento que a neuro começa a fazer testes com as pequenas dosagens, vai aumentando, você tem que estar tomando muito cuidado em relação a isso, né? Porque a criança fica muito sonolenta e como a criança que é autista, ela reluta muito contra o sono, às vezes ela tá sonolenta, né? Por o efeito do remédio, mas ela ainda tá brincando, tentando assim enganar o sono e às vezes ela pode cair, né? Então se machucar. Então quando você fazer a dosagem, né, na criança, observa um pouco, até pelo menos no início, porque depois o organismo ele se acostuma, né, com a medicação. Então, hoje, a Esté continua do mesmo jeito. Eu vou falar a verdade para vocês, eu não dou a medicação todos os dias para Esté, não dou porque eu não vejo necessidade, porque como eu estou muito em casa, cuidando dela, né, e tudo que eu faço, meu trabalho é em casa, é home office, eu só saio para poder fazer minhas entregas quando eu tenho minhas vendas, e aí quando eu saio eu levo ela. Então, eu não vejo necessidade da Esté tomar a medicação em casa, né? Porque em casa ela brinca, ela come sozinha, ela vai dormir, ela pega o celular dela e vai assistir. Então, agora mesmo, sabe? Às vezes nos vídeos acontece de sair os gritinhos dela aí atrás, mas ela é brincando, é balançando na rede, é correndo no quintal. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu só dou a ela, às vezes, quando eu vejo que ela tá muito agitada, muito ansiosa, né? Aí eu dou a ela. Mas a gente tem que dar todos os dias. Se a neuro passa que você tem que fazer a medicação todos os dias na criança, é porque é necessário que aquela criança todos os dias tome aquela medicação. Mas eu, como mãe da Esté, entendeu? Não me sinto bem, entendeu? Fazendo a medicação da Esther todo dia. Não me sinto bem, por quê? Porque a gente sabe que essa medicação, ela é forte, gente, ela é uma droga. Essa aqui, ó, essa aqui é uma caixinha grátis, mostra grátis, que a médica dela até deu pra ela, pra me poder fazer uma economia. A médica, ela deu. Ele é assim, ó, tá vendo? E hoje a Esté, ela começou com 5 ml, hoje a Esté, ela toma 7 ml, a gente chegou em 7 ml. Mas 5 ml já da dosagem a gente já teve sucesso, a Esté já dorme bem com a 5 ml, a Esté já fica muito quieta, não tem aquele descontrole de ansiedade, sabe? A médica chegou até 7, porque a médica falou assim, Denise, para que a gente tenha um resultado melhor, que a Esté ela descanse mais, controle mais essa ansiedade dela, pode ficar em 7. Então ficou em 7 ml, mas eu às vezes dou 7, às vezes dou 5, sabe? E é isso que eu tenho para falar para vocês, né? Observa bem, essa medicação dá muita sonolência. Essa medicação também pode dar o efeito contrário de compulsão também alimentar. Tanto ela pode tirar, quanto ela pode dar uma compulsão alimentar, uma compulsão por jogos. Então, você observa qual é a compulsão aí que seus filhos estão tendo. Essa medicação tem que ser bem guardada, de 15 a 30 graus, né? Fora da luz. Observa bem quando você for fazer a medicação, se a medicação está normal, na corzinha normal, faz a agitação antes de fazer a medicação, né? Antes de colocar no copinho para o seu filho estar ingerindo a medicação. Então, o efeito que eu tive do medicação Aristab na Esté, gente, foi positivo. Foi positivo, sabe? Mas tem pessoas que têm vômitos, né? No começo que tá fazendo a medicação tem muito vômito, muita náusea, né? Então é preciso que você observe isso. Mas em relação a isso, graças a Deus, foi muito bom, foi muito tranquilo o uso do Aristab na Esté. Gostei muito da medicação e assim só tenho que falar positivo, né? A respeito dessa medicação. A médica ia até passar outra medicação para ela, que era a... Ai, meu Deus, agora eu até esqueci o nome da outra medicação que a médica ia passar. Mas como ela estava com aquele histórico de compulsão alimentar, a médica não achou melhor passar. Então ela falou assim, Denise, eu vou passar essa medicação que é mais em conta. Eu ia passar a medicação que era mais em conta para você comprar, mas como essa medicação ela já dá fome, não vai ser legal para a Esté. Então o Aristab ele vai ser melhor para a Esté, porque ele vai controlar mais a fome da Esté. Então a gente fez aí os testes, né? Começou a colocar pouca dosagem até chegar a 7 e foi só sucesso. Minha conclusão a respeito do Aristab, né?
experiência com a minha filha tomando foi positiva. É muito boa, sabe? Realmente dá muito sono, a Esther fica muito quieta, sabe? Eu sempre dou pela manhã a ela, principalmente quando eu saio, que vou pra igreja, essas coisas, que a gente não conseguia nem pra igreja, assim. Chegou um ponto, depois que a Esther tava com uns 4 anos, que a gente não conseguia nem pra igreja, porque a Esther ela não ficava na igreja, sabe? Ela queria sair, ela se agoniava por causa da ansiedade muito grande, e hoje eu consigo ficar até quase no final do culto. Não consigo ficar até o final do culto. E às vezes até já tive vezes que eu consegui ficar até o final do culto com a Esther na igreja. Então a Esther fica sentadinha, como alguma coisa, eu levo as coisinhas para ela brincar, né? Assim, lápis, caneta. E foi só sucesso, foi positivo. Hoje a gente consegue também passear muito com ela. Hoje ela obedece muito mais, né? Ela obedece demais, assim, que ela não obedecia muito. Mas hoje a gente vai passear com ela, assim, numa praça, em algum lugar. Quando a gente fala, volta, Esther, vem, Esther, ela vem, ela volta. Que antigamente ela saía correndo, assim, sabe? Ela não obedecia, ela não atendia o não. E hoje ela já fica mais quieta, ela obedece, sabe? Volta, senta. Não que ela obedece assim 100%, né? Mas hoje tá muito diferente. Foi positivo a medicação no organismo da Esther, foi positivo. Eu agradeço muito a Deus e graças a Deus, né, que a médica dela chegou a essa medicação, né, que seria apropriada para a Esther. Então, se você é mãe de autista aí, de um autismo, não sei se o seu filho, né, também toma essa medicação. Se também tomar, deixa aí quais são os resultados, se é positivo ou se não teve resultado positivo, que a gente sabe que tudo é uma experiência, né? As neuro, ela faz uma experiência com a medicação. Quando a criança não se dá bem com aquela medicação, eles trocam a medicação. Então deixa aí escrito para mim qual foi a sua experiência, né? Se você tem filho, né, especial que também toma medicação, ou se você tem algum filho especial que está tomando uma medicação, não está fazendo bem, e quem sabe, né, na próxima consulta você conversar com a neuro dele a respeito desse medicamento, se seria bom para o seu filho, né? Muito obrigada, você ficou até o final desse vídeo. Que Deus continue abençoando o teu lar, a tua família, que seja que a paz de Deus envolva cada dia mais e mais a sua família. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Assim o Senhor nos conceder. Tchau, tchau!